Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Mário Flávio já está conosco remotamente para falar sobre a agenda que o ex-ministro Gilson Machado Neto cumpriu nos Estados Unidos. Bom dia, Mário, seja bem-vindo. Então quer dizer que esses compromissos foram ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, é isso? Isso mesmo, Laís. Bom dia, Rodrigo, também, nosso ouvinte. Pois é, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro segue aí com a agenda de palestras lá nos Estados Unidos. Ele vai a locais que tem sempre muitos apoiadores esperando, né? E esse fim de semana a grande surpresa foi a presença do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, né? Que é aqui de Pernambuco, é aqui de Gravatá, e ele foi candidato ao Senado apoiado por Bolsonaro aqui em Pernambuco, tendo mais de 1 milhão de votos e ficando na segunda colocação, perdendo para a Tereza Leitão, que acabou sendo a vitoriosa. Mas Gilson segue muito próximo a Bolsonaro, né? Um dos ministros que ficaram mais próximos dele, lembrando que de início Gilson Machado não foi indicado como ministro, ele era, né, da diretoria da Embratur. E aí, com as mudanças que Bolsonaro fez, deixando o núcleo mais ideológico perto dele, Gilson Machado acabou assumindo o Ministério do Turismo e foi bem avaliado, viu, pelas prefeituras e governos do Brasil, pela atuação dele, sem olhar as bandeiras partidárias. Caruaru é um exemplo disso, né? Só aqui vieram 30 milhões de reais para obras do Ministério do Turismo na cidade e ele nunca olhou se a prefeita Raquel era aliada dele ou não aqui na cidade, e tanto é que ela não declarou apoio a Bolsonaro na eleição do ano passado para presidente. Então Gilson chegou lá, né, e acompanha Bolsonaro em agendas, faz selfies, faz vídeos, né, ao lado do ex-presidente e uma demonstração clara, né, que ele vai querer o apoio de Bolsonaro na eleição do ano que vem. Para quê? Gilson Machado é pré-candidato a prefeito do Recife, né? Muita gente avalia que se ele fosse candidato a governador, ele teria muito mais sucesso do que Anderson Ferreira, né? E talvez tivesse ido até o segundo turno, porque a votação dele foi quase o dobro, ou mais, aliás, foi o dobro, mais que o dobro da votação do Anderson para o governo de Pernambuco. Então, essa avaliação que o pessoal de Bolsonaro fez é que o eleitor bolsonarista ele não identificava muito no Anderson um perfil mais à direita, digamos assim. Ele demorou muito, né, para declarar o voto em Bolsonaro e assumir as bandeiras do bolsonarismo, enquanto Gilson Machado não. Desde o começo ele estava ao lado, né, de Bolsonaro. Mas como composição de eleição às vezes nem sempre é a que os eleitores querem, mas é aquela que vai juntar mais partidos e mais aliados, então o candidato a governador foi escolhido, o Anderson Ferreira. Então a expectativa é grande que Bolsonaro declare voto já para o Gilson Machado para prefeito do Recife, e aí ele disputaria essa eleição ano que vem contra o prefeito João Campos, que vai disputar a reeleição, e também contra o candidato ou candidata de Raquel, né, que é lá na prefeitura, que pode ser Daniel Coelho, pode ser Priscila Krause, enfim, nomes ela tem vários aí para entrar nessa disputa o ano que vem. E ainda falando do Bolsonaro, né, ontem uma postagem dele acabou viralizando nas redes sociais, que ele aparece lá ao lado do cantor Rick, da dupla Rick Renner, essa dupla que não existe mais, né, e Rick mora lá nos Estados Unidos já faz algum tempo, e ele canta uma música da dupla e faz uma homenagem a Bolsonaro. Bolsonaro se emociona e tal, até aí tudo bem, né, porque Bolsonaro sempre tem essas aparições e tal, mas Bolsonaro com a camisa do Sport, né, o time aqui pernambucano, e essa história chamou muita atenção e foi uma polêmica danada, porque tem os eleitores do Sport que são bolsonaristas que gostaram e tem aqueles que não são bolsonaristas que não gostaram. Então Bolsonaro segue aí causando polêmicas, digamos assim, até por usar uma camisa de time. Ô Mário, e existe alguma expectativa aí do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, ou até então é só especulação sobre a volta dele para os próximos dias? Não, Rodrigo, não há previsão oficial do retorno. Ele disse semana passada numa entrevista, né, acho que foi a Wall Street Journal,
né, que vai voltar ao Brasil, mas ele não deu uma data, não disse a previsão e tal, mas ele vai ter que voltar um dia, né, para aqui, para o país. Acredito que a volta dele será cercada por muita especulação, né, dos opositores com aquela história que ele pode ser preso, dos aliados que ele tem que voltar para liderar a oposição no país. Ele também deu outra entrevista e disse que o salário de presidente era pouco, que é 30 e poucos mil reais, né, para o que o cargo exige, né? Mas que essa história dele com a presença do Brasil não estaria acabada. Então ele deu a entender que deve voltar a disputar a eleição presidencial em 26. É muito cedo ainda, né? Porque tem outros nomes que estão aparecendo. O Romeu Zema, governador de Minas, é um nome que vem sendo muito bem avaliado pelo centro-direita. A própria primeira-dama, Michele Bolsonaro, também. E a coisa esquisita também nesse afastamento dos dois. Mas enfim, vamos aguardar aí. Michele Bolsonaro, que assumiu a presença do PL semana passada, mulher, né, aqui no Brasil. Por falar em volta, Mário Flávio, Raquel Lira reassumiu o governo de Pernambuco e agora tem muita coisa para ela responder e tocar, não é isso? Isso mesmo, Laís. Olha, eu a postagem, até escrevi no meu blog hoje um texto de opinião, né, que a postagem de Raquel e Priscila Krause, né, sobre essa volta dela, aí ela reassumindo o governo do estado, teve muitos elogios, mas principalmente dos aliados, mas também muitas críticas, né, da população, dos eleitores em geral, que estão reclamando bastante de situações de saúde, de estradas e também do atraso do salário terceirizado, né, e cobrando aí de Raquel uma postura diferente. Afinal de contas, ainda não houve um impacto, digamos assim, ainda tão chamado choque de gestão que ela falou durante toda a campanha. Sem falar que aliados, até outrora, né, como é o caso do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, fez um post público criticando Raquel Lira semana passada. Mário? Vamos Perdemos a conexão com o Mário Flávio. A gente vai tentar reconectar aqui a ligação com o Mário Flávio, justamente para explicar sobre isso, né? O retorno da governadora Raquel Lira após esse recesso de carnaval. Ela está retornando ao governo do estado, ao comando. Mário, contigo. Só para concluir, então, as cobranças são variadas, né? E aliados de outrora, que antes estavam com Raquel, como é o caso do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que foi o primeiro candidato derrotado ao governo do estado a declarar apoio a Raquel. Ontem, na sexta-feira, fez um texto crítico à governadora. Então, mostrando que o tamanho da oposição pode aumentar nos próximos dias. E que aquele céu de brigadeiro que se imaginava que o governo ia ser nos primeiros anos, talvez não seja tanto assim, né, como ela esperava. Então ela reassume hoje e com isso muitos desafios aí que ela e Priscila Krause irão tratar nos próximos meses, e de olho principalmente na Assembleia Legislativa, que as comissões foram formadas, e aí, né, a governadora ela vai analisar o perfil de cada candidato, para que possa, cada presidente de comissão e também das comissões, para que ela possa ter um direcionamento, digamos assim, melhor, né, no que diz respeito à relação dela com a Assembleia Legislativa, né, que é uma relação que deve ser tranquila, pelo menos no início, mas, repito, Raquel vai ter uma posição, né, que ela não teve aqui em Caruaru. Para a gente encerrar aqui a questão política, lamentar o falecimento do Ciro Ferreira Costa, empresário bastante conhecido, né, aqui de Pernambuco, e que morreu ontem aos 92 anos, ele que deu um novo padrão de formato aí ao Grupo Ferreira Costa aqui em Pernambuco. Então repercutiu bastante no meio político, né, pela geração de empregos que este empreendimento gera em todo o estado. Então a gente aqui deseja os votos de pesar em nome da Rádio Cidade para toda a família do empresário Ciro Ferreira Costa. Daqui a pouco eu volto, Laís, no Manhã Cidade, com outra grande referência do rádio pernambucano, que citou a Rádio Cidade esse fim de semana e repercutiu bastante positivo, que foi o comunicador da maioria, Geraldo Freire. Valeu, Laís e Rodrigo. Daqui a pouco eu volto no Manhã Cidade e no Cidade de Entrevista também com o professor Marco Aurélio, e no Jornal da Cidade amanhã. Muito bem. Obrigado, Mário. Boa semana para você. Valeu, Mário.